União, organização, tecnologia, vanguarda, evolução. Núcleo de Telesaúde do Hospital Universitário. Universidade Federal do Maranhão. Boa tarde a todos e a todas. Inicialmente, queremos agradecer a oportunidade de estarmos aqui para debatermos uma temática que para muitos pode ser algo da rotina, mas para muitos é novidades, a questão da AIDS. Apesar de nós estarmos há mais de 30 anos de epidemia, mas ainda tem muita coisa a avançar, muita coisa a ser discutida, mas também temos muitas conquistas. E nesse redesenho que tem sido feito ao longo desses 30 anos, o Ministério da Saúde, através do Departamento Nacional de DST-AIDS do Brasil, no caso, tem muitos avanços. E não é à toa que o Programa Nacional ele é reconhecido mundialmente pelos seus avanços, pela a sua política, pelas suas estratégias inovadoras. E nós vamos estar debatendo um pouco sobre as principais diretrizes que têm sido lançadas. E aí a gente traz aqui uma apresentação que tem como autoria o Dr. Fábio Mesquita, que é ex-diretor do Departamento Nacional, saiu há pouco tempo, e que nós fizemos algumas adaptações e atualizações dos dados, mas é uma apresentação nova e que as diretrizes são as diretrizes que estão vigentes. Então, para que nós possamos entender melhor esse panorama da AIDS no Brasil, nós trazemos aqui alguns dados, algumas informações que são pertinentes e interessantes. Então, assim, nos últimos 7 anos, que são os dados que estão aqui no quadro, nós observamos que a taxa de detecção dos casos novos, no caso, é em torno de 21 casos para 100 mil habitantes. E a média dessa taxa é justamente em torno de 20,5 para cada 100 mil habitantes. Isso a média nacional. Só que nós temos uma epidemia que ela é concentrada em algumas regiões, né? Nós temos a região sul, que apresenta uma concentração bem considerada. Nós temos também alguns municípios da região nordeste, inclusive a nossa capital de São Luís, que nós temos uma taxa de incidência, no caso, essa taxa de detecção, ela é mais de 40, ou seja, mais do que o dobro da média nacional. E isso nos remete a estarmos exatamente revisando e criando essas estratégias e implementando essas diretrizes para a melhora dessa epidemia. O panorama da AIDS no Brasil, aqui já tem dados, como eu falei, é 2015, é uma epidemia que ela ainda tem as populações chaves como as populações prioritárias. Isso não significa que que a epidemia da AIDS não está espalhada em toda a população. Hoje, toda a população, de todas as faixas etárias, de todas as escolaridades, ela tem a incidência de HIV. Mas um estudo feito pelo Ministério da Saúde identificou que ainda existe umas populações chaves onde essa incidência ela é maior do que a população em geral, né? Porque a população geral tem uma incidência e nessa população tem uma incidência bem considerada. Então, nós temos os pacientes usuários de drogas, principalmente pacientes usuários de drogas injetáveis, acima de 18 anos. Temos pacientes usuários de crack. A população de gays e HSH é uma população ainda bem preocupante, não pelo fato de ser gay ou de ter relação sexual com homem, mas sim pela questão da banalização, do não uso das medidas de segurança, que nós vamos ver mais à frente. Hoje nós não temos somente o preservativo como sexo seguro, nós temos outras medidas, novas tecnologias, e essas novas tecnologias, elas precisam serem incorporadas no dia a dia, né, e principalmente dessas populações chaves, mas também na população em geral.
Então, como nós vemos no gráfico, a população de gays e HSHs ainda é a população com maior incidência, com recorte para os jovens gays. No último boletim do Ministério da Saúde publicado agora, no dia 1º de dezembro, a gente visualiza bem isso, que essa população ainda é uma população que tem uma incidência considerada. E aí, como eu acabei de colocar, o panorama dos jovens, né, jovens de 15 a 24 anos, a incidência ela tem crescido. Nós vemos aqui nos últimos 10 anos, se nós compararmos o ano de 2004, nós tínhamos uma taxa de detecção de 9,6 e em 2015 essa taxa subiu para 12,9. É certo que de 2004 para 2015 houve grandes implementações na política de acesso ao diagnóstico, mas aliada a esse acesso ao diagnóstico, a gente observa que tem aumentado nessa faixa etária de 15 a 24 anos. E aqui inclui não só jovens gays, como jovens em gerais. Então, hoje nós temos uma tendência, quando nas outras faixas etárias a tendência é de estabilização, nessa faixa etária nós temos uma tendência de crescimento, ainda que não seja um crescimento tão considerado, mas é um crescimento que deve sim ser verificado e estudado para que possa ter medidas de controle e de prevenção voltada para essa população. Aí, AIDS entre jovens, ainda falando de AIDS entre jovens, a gente tem a questão de gênero, né? Porque o gênero masculino, no gráfico aqui do lado esquerdo, a gente observa que é o que está representado pelas colunas de cor azul, ainda é predominante o sexo masculino. Entretanto, o sexo feminino chega, por vezes, ser maior em alguns anos e entre outros anos que está bem próximo, né? Então, a gente vê que de 2000 a 2005, a gente teve um crescimento da feminização, depois voltou a ter o sexo masculino com maior incidência, mas hoje é praticamente igual, não tem mais aquela disparidade. E a categoria de exposição, que está do lado direito, nós observamos que, como eu falei anteriormente, entre os jovens, ainda temos uma incidência grande de HSH, que são homens que fazem sexo com homens, mas heterossexual também é bem considerado e os outros grupos são bem menores, sendo que esses dois grupos são realmente os grupos que a incidência ela é maior e é mais considerada. Outro fator importante também diz respeito à questão da taxa de mortalidade de AIDS, que com o advento dessas novas tecnologias, do novo PDCT que nós vamos ver, nós temos conseguido, né, fazer com que haja um decréscimo dos óbitos por AIDS. Apesar de que agora que nós estamos tendo uma maior adesão com as novas medicações, com o novo tratamento 3 em 1 que facilita a adesão ao tratamento, mas isso já é notório. Nós caímos de 6,4 de óbitos para 100 mil habitantes para 5,4, onde essas taxas em tempos anteriores, no início da epidemia, nós tivemos taxas bem elevadas, de 50%. Hoje nós temos essa taxa bem considerada e que a meta é fazer com que melhore cada vez mais, porque nós já dispomos de tecnologias suficientes para ter um bom controle dessa taxa de mortalidade. Mas isso no cenário geral, a gente observa que foi feito um estudo, né, que foi publicado um artigo científico na The Lancet, que o Brasil ele possui o menor índice de mortes por AIDS entre 1990 e 2013. Então, isso a nível mundial. Então, nós tivemos uma queda bem considerada e que ainda não está bom, mas tem melhorado e que no cenário nacional nós temos esse índice, tem sido conforme o artigo colocou, tem sido o menor índice. E a melhoria da qualidade de vida das pessoas vivendo com HIV/AIDS. Então, assim, o Programa Nacional como diretrizes nacional que vai passando para os programas locais, tanto a nível estadual quanto a nível municipal, ele tem 2 eixos prioritários: melhorar a qualidade de vida das pessoas vivendo com HIV/AIDS e prevenir, né, promover e prevenir com que aconteça novas infecções. E na linha de melhorar a qualidade de vida das pessoas vivendo com HIV/AIDS,
tem sido lançado mão de várias estratégias, né? Então, o que tem sido alcançado? Como eu já coloquei, a queda na mortalidade e o aumento da sobrevida. Hoje, nós já tivemos uma queda considerável da mortalidade e as pessoas que vivem com HIV/AIDS hoje têm um aumento da sobrevida bem considerada. Hoje, a AIDS não tem mais sinônimo de morte, hoje as pessoas convivem e vivem naturalmente com a AIDS, né? Desde que faça a adesão adequada ao tratamento. Nós temos hoje inúmeras opções terapêuticas, né, que isso fez com que aquela ideia de coquetel, onde tomava uma série de medicação, hoje ela possa ser tomada até um comprimido por dia, que nós temos o 3 em 1, onde vem em uma única cápsula as 3 medicações, que o paciente toma apenas um comprimido por dia, e isso tem facilitado bastante a questão da adesão, e os efeitos colaterais também têm sido bem menores em relação a drogas anteriores, e isso tem trago um grande sucesso terapêutico, que tem feito com que tudo isso foi feito com que fosse redesenhado um novo modelo assistencial da linha de cuidado entre as pessoas, né, com a instalação de vários serviços de complexidade e ampliação de acesso e de qualidade. Então, hoje também uma nova estratégia é fazer com que, nós vamos ver isso mais à frente, a questão da descentralização desse serviço. Hoje o paciente com HIV/AIDS, ele não tem que ser tratado somente em serviços de referências, somente por profissionais especializados. O lançamento do protocolo, ele fez com que quebrasse esses tabus. Hoje basta o profissional ser treinado, orientado. A própria atenção básica, ela está caminhando para ser preparada e estruturada para atender esse paciente. Quando eu falo em estrutura, é unicamente capacitação de recursos humanos, porque não requer equipamentos especializados para fazer o tratamento. Basta o profissional capacitado e fazer a prescrição medicamentosa e as referências para os exames de acompanhamento. E outra coisa também interessante dessas novas diretrizes é a meta 90-90-90. O que significa essa meta? Em 2014, no primeiro Fórum da América Latina e do Caribe, teve a Conferência Internacional de AIDS, né, onde a comunidade participante, que é países do mundo inteiro, assumiram essa meta 90-90-90, que nós vamos ver o que é essa meta. A meta 90-90-90, ela tem uma meta de, em 2020, ter a aceleração da resposta ao tratamento e às políticas de HIV/AIDS. E aí, é que até essa data nós tenhamos 90% das pessoas infectadas testadas. Então, hoje estima-se que em torno de 500 a 600 mil pessoas vivem com HIV/AIDS no Brasil e não sabem. E aí, a partir do momento que você faz a ampliação diagnóstica, você vai estar identificando essas pessoas, vai fazer com que essas pessoas sejam testadas. Então, o primeiro 90 significa que nós tenhamos 90% das pessoas que têm o HIV testadas. Desses 90%, que nós tenhamos 90% das pessoas testadas em tratamento. E o último 90% seria que nós tenhamos 90% das pessoas em tratamento com a carga viral suprimida. Então, 90% das testadas, 90% das pessoas em tratamento e 90% da carga viral suprimida. Isso tem um porquê, né? Então, assim, nós temos que ter a ampliação diagnóstica, temos que ter no tratamento maior adesão, maior vinculação desse paciente com o serviço e temos que ter a supressão da carga viral, que é muito importante, porque hoje o paciente que está em tratamento, ele tem mais de 90% da carga viral ser suprimida, porque as medicações são bastante eficazes e nós temos o compromisso de acabar com a epidemia até 2030. Esse é a meta, né? A meta 90-90 é que até 2020 nós tenhamos essas metas alcançadas e até 2030, se nós
conseguirmos alcançar a meta de 90, 90, 90, consequentemente nós vamos conseguir acabar com a epidemia em 2030. Mas o que isso significa acabar com a epidemia? Significa que vai deixar de existir AIDS? Não. Não significa que vai deixar de existir AIDS, mas vai significar que vai diminuir consideravelmente o número de casos novos. Por quê? Porque vai deixar de ser epidemia. Porque a partir do momento que eu tenho 90% das pessoas com carga que são diagnosticadas com carga viral suprimida e em tratamento, essas pessoas elas não vão transmitir. E aí nós vamos conseguir quebrar essa cadeia de transmissão. Aí nós temos a evolução da cobertura do tratamento no Brasil. Né? Essa evolução ela vem em ordem crescente e uma ordem muito boa, porque no início nós tínhamos poucas pessoas em tratamento, porque existia inúmeros critérios para que as pessoas pudessem entrar em tratamento. Só entrava em tratamento aquelas pessoas que tivessem inicialmente carga viral CD4 abaixo de 200, então o paciente já tinha que estar praticamente mesmo todo debilitado para entrar em tratamento. Depois de muitas discussões, conseguimos elevar esse CD4 para 350, então passou de 200 para 350. Os pacientes que tinham carga viral CD4 abaixo de 350 entrava em tratamento, era INTAV, que é a terapia antirretroviral. E todos os outros pacientes HIV acima de 350 só ficava sendo acompanhado. Depois, no novo consenso, conseguimos aumentar esse CD4 para 500. Então, todos os pacientes com CD4 abaixo de 500 entravam em tratamento. E no último protocolo, que é desde 2013, nós conseguimos dar um salto de qualidade, que é hoje todo paciente com HIV automaticamente entra em tratamento. Isso significa que não precisa ter um CD4 baixo, não precisa esperar a doença chegar. Bastou ser soro positivo, entra em tratamento. Esse tratamento precoce faz com que nós consigamos suprimir essa carga viral já em curto prazo de tempo, e também com que esse CD4 permaneça alto. E isso favorece a qualidade de vida do paciente e favorece também a quebra da cadeia de transmissibilidade. Né? Então, a oferta e inclusão de tratamento, estabilidade do número de pessoas que vivem com HIV/AIDS em tratamento, segundo a carga viral, 6 meses depois do início da TAV. Então, boa adesão. Nós observamos aqui que nós temos em torno de 88% ainda de boa adesão, nós precisamos chegar aos 90%, e desses 88% de adesão, nós temos a média de 78%, 79% dos pacientes com a carga viral estabilizada, ou seja, a carga viral ela tem ficado mais indetectável, e um paciente com carga viral indetectável, isso faz com que a taxa de infectabilidade e transmissibilidade seja bastante pequena. Então, só voltando aqui um pouco, então a primeira estratégia e diretriz inovadora do Ministério da Saúde é essa, é fazer com que nós alcancemos essa meta 90, 90, 90, que eu expliquei anteriormente, e também com que nós incluamos todos os pacientes soropositivos em tratamento imediato, porque fazendo esse tratamento imediato, vamos fazer com que essa carga viral seja controlada e suprimida. E uma vez o paciente com carga viral suprimida, como eu já falei, mas sempre é importante nós colocarmos, ele vai ter baixo teor de infectabilidade, ele vai infectar o parceiro dele, bem baixo. Por quê? Porque ele não vai ter o vírus circulando na corrente sanguínea. Uma vez ele não tendo o vírus circulante, essa taxa de transmissibilidade vai ser bastante diminuída. E associada às outras tecnologias de prevenção, uma coisa combinada com outra, aquilo que fica a brecha, a outra tecnologia cobre. E as tecnologias associadas, elas chegam a 100% de segurança. E aí nós temos a questão da prevenção combinada. A prevenção combinada também é outra
estratégia, é outra diretriz, então ela foi adotada no Brasil desde 2013 e a estratégia de prevenção combinada ela tem um impacto mais relevante na epidemia. Mas que estratégia é essa? É prática de sexo seguro, testagem regular de HIV, testagem no pré-natal, adesão ao tratamento antirretroviral, redução de danos, profilaxia pós-exposição e diagnóstico e tratamento das IST, que são das infecções sexualmente transmissíveis. Então, primeiro, se você pratica o sexo seguro, que é uso preservativo em todas as relações sexuais, se você, mesmo usando preservativo, você testa regularmente para HIV. Por que isso? Não é porque a camisinha não é segura, mas porque pode acontecer alguma questão de janela imunológica ou alguma outra relação não usar o preservativo. Você vai testar porque o diagnóstico precoce, tratamento precoce, controle precoce. A testagem no pré-natal, para que nós evitemos a questão da transmissão vertical, fazendo com que, se você testar no pré-natal, logo no primeiro trimestre, detectar essa mulher soro positivo, você já vai fazer com que essa criança não venha a se soroconverter e evitar mais um caso de HIV e também fazer o tratamento dessa mulher. A adesão ao tratamento eu já expliquei anteriormente, né? A grande vantagem do tratamento hoje. A redução de danos é a questão de minimizar os danos, tanto do paciente com as outras infecções, como também principalmente a questão de usuários de drogas, que a grande maioria acabam procurando subterfúgio nas drogas, e aí as drogas tornam mais em situação de vulnerabilidade. A profilaxia pós-exposição, a gente vai estar explicando com mais detalhes, mas essa profilaxia pós-exposição é justamente aqueles cidadãos que se expõem a uma situação de risco, seja ela sexual, você por qualquer motivo teve uma relação sexual sem o uso do preservativo ou o preservativo estourou, foi uma situação de risco, você tem um prazo de até 72 horas para procurar o serviço de saúde e tomar a medicação por 28 dias para fazer a profilaxia, para que você não venha a se infectar. Então, é uma profilaxia pós-exposição, ela está disponível na rede de saúde e também é um aliado da prevenção combinada. E temos o diagnóstico e tratamento das ISTs, porque nós falamos muito da AIDS, do HIV, mas também tem as ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis. Então, se você contrair uma IST, é porque houve uma exposição de risco, porque as vias de transmissão é a mesma da HIV. Então, uma vez diagnosticado e tratado para IST, vai fazer com que você também seja diagnosticado, tratado para o HIV, e que diminua essa vulnerabilidade a contrair o vírus do HIV. Então, nós temos as formas de intervenção de prevenção, né, que nós tínhamos as formas clássicas e novas tecnologias, que é as barreiras físicas, que é o preservativo, como eu falei, e as novas tecnologias é a testagem rápida, que hoje está disponível em toda a rede de saúde, principalmente na atenção básica, onde você, em 15 minutos, você sabe o seu diagnóstico, tanto para HIV, como para sífilis, como para hepatite B e C. Temos a PEP, que é a profilaxia pós-exposição, que eu acabei de colocar. Aquelas pessoas que se expôs ao risco, ela deve iniciar o mais rápido possível, com um limite de até 72 horas. Temos a PrEP, que ela já está implantada em vários serviços, está em processo de implementação, que é uma prevenção pré, né? Se você sabe que vai se expor a algum risco, que vai sair para balada, vai ter alguma situação, você já pode utilizar essa medicação previamente para evitar. Ou se você sabe que tem um parceiro que é soropositivo e que você frequentemente se expõe a esse risco, você também já pode fazer a prevenção, que é fazer a profilaxia dessa PrEP, a circuncisão, que é um método bem antigo, o manejo das ISTs e das co-infecções e comorbidades. Nós temos também a questão das formas comportamentais, né, de intervenção, que a gente sabe que o uso do preservativo passa pelo comportamento, conhecimento, comportamento, a aceitação da testagem, a adesão à TAV, à PEP, à PrEP, e também o principal
inimigo do HIV/AIDS, que é o estigma e o preconceito. Hoje nós ainda temos o estigma e o preconceito muito grande e que precisa ser melhor trabalhado. E também nós temos as intervenções estruturais, que nós precisamos, que é justamente que tem sido feita revisões de leis e políticas em defesa dos direitos humanos, combate ao estigma e à discriminação e o protagonismo comunitário. E assim, a gente tem avançado também nessa questão das leis, né? Hoje nós temos leis contra a discriminação, temos leis contra a questão do mercado de trabalho e a inserção no mercado de trabalho, precisa apenas uma fiscalização mais efetiva dos órgãos públicos. Como eu acabei de colocar, dentro das estruturais, né, nós temos trabalhado, principalmente o Departamento Nacional, nessa revisão de leis, aliado com a Organização da Sociedade Civil, e aí a gente já tem alcançado algumas leis, que é a Lei 12.984, que ela criminaliza a discriminação de pessoas vivendo, e temos um projeto de lei que está tornando a transmissão do HIV crime hediondo, mas aquela transmissão proposital, que ainda está em fase de discussão. O tratamento como prevenção, que é uma parte bem importante dessa nossa fala. Eu falei anteriormente que uma das metas do 90-90-90 é ter 90% das pessoas em tratamento. E hoje o tratamento ele é considerado como prevenção. Por que o tratamento é considerado como prevenção? Porque o paciente, quando ele não está em tratamento, repare que ele fica com vários vírus circulantes. Por quê? Porque a carga viral dele fica alta. Então, se ele tem vários vírus circulantes, ele vai ter o quê? Fácil transmissão. A partir do momento que o paciente ele começa a utilizar a TAV, começa a fazer o tratamento, essa carga viral ela vai baixar. E aí, essa carga viral baixando, esse vírus circulante vai ser muito pequeno. Então, vai ter baixa probabilidade de transmissão. No momento que eu tenho baixa probabilidade de transmissão, eu tenho um tratamento como prevenção. Temos a PEP, que é a profilaxia pós-exposição, como eu coloquei, né? Então, assim, um avanço também foi o novo protocolo clínico de diretrizes terapêuticas, porque nós trabalhávamos anteriormente apenas com consenso, que eram apenas orientações, sugestões. Hoje nós temos o protocolo clínico, que é mais vinculante, né? Então, os profissionais têm a obrigação de seguir o protocolo. Então, nós temos as drogas de primeira escolha, segunda escolha, terceira escolha e por aí vai, segundo o caso clínico. E isso facilita a adesão, facilita a resistência, né, a questão da genotipagem, e melhora a adesão com relação às medicações que diminuíram a questão da dosagem, que hoje nós temos o 3 em 1. Né? E não diferencia tipos de profilaxia, a PEP hoje. Existe a PEP sexual, a PEP ocupacional e a violência sexual. Antes era dado ênfase apenas para aqueles trabalhadores que se acidentavam. Eles iam até a unidade de saúde e faziam profilaxia para não haver transmissibilidade devido ao acidente ocupacional. Então, o protocolo trouxe essa junção. Hoje é o mesmo manejo, é o mesmo fluxo, não importa qual foi a fonte, se ela foi sexual, se ela foi ocupacional, se ela foi violência. Se houve risco, segue-se a PEP, segue-se o protocolo, faz-se as mesmas coisas. E a implantação dessa PEP nos serviços de emergência. Por quê? Porque é uma emergência, ela deve ser iniciada preferencialmente nas 2 primeiras horas após a exposição ao risco. Então, para funcionar 24 horas, feriados e finais de semana, somente os serviços de urgência e emergência. Então, hoje, os serviços de urgência e emergência estão já trabalhando e preparados para fazer a PEP e atender a PEP. Né? Também, outra forma que tem sido trabalhado e que está em processo de avanço são as plataformas digitais. Hoje, principalmente os jovens e com as novas tecnologias, ninguém quer mais saber de ficar lendo panfleto ou lendo cartilha. Então, trabalhar com jovens através dos smartphones, dos aplicativos. Então, isso também tem sido desenvolvido e tem tido um melhor alcance. Então, o cenário atual hoje da capacidade do SUS no Brasil, nós temos 724 serviços
de assistência especializada, que é o chamado de SAI, que faz o tratamento dos pacientes vivendo com HIV/AIDS. O Programa Nacional ele incentiva a formação de infectologistas através do Programa de Residência Médica, que é em torno de 150 infectologistas por ano, e 80 mil novos tratamentos em 2015. Mas, assim, isso é o que está hoje na rede, mas a diretriz e a meta do Ministério é manter os serviços especializados e fazer a descentralização do tratamento, o quê? Treinando a rede de saúde, porque hoje o paciente com HIV/AIDS ele pode ser atendido em qualquer unidade de saúde, não precisa ser especializada, só se tiver algo muito restrito e ligado ao HIV que ele é encaminhado, e o tratamento já deve ser feito na unidade básica de saúde, porque o protocolo traz isso e o protocolo ele é bastante simplificado. Que aí, nessa linha de entendimento, nós temos o cuidado compartilhado, que é o que eu acabei de colocar. É o manejo do HIV na atenção básica, é o cuidado integral da pessoa vivendo com HIV na atenção básica e o serviço de atendimento especializado SAI. Então, uma coisa complementa a outra, sendo que nasce na atenção básica. A atenção básica que vai fazer o diagnóstico, que vai fazer esse primeiro manejo desse paciente, vai dispensar um tratamento e um cuidado integral e somente em casos especiais vai estar encaminhando para o serviço de referência, sendo que o serviço de referência, após a conduta adequada, retorna esse paciente para continuar sendo acompanhado na atenção básica. Então, o protocolo clínico das diretrizes terapêuticas do manejo da infecção pelo HIV em adulto é um avanço, como eu coloquei, a questão do protocolo, onde ele traz que todos os indivíduos infectados pelo HIV, independente de CD4, devem fazer o tratamento. Isso que tem feito a redução da morbidade e mortalidade da transmissão do HIV. E também temos os outros PDCTs, que são os outros protocolos. O protocolo do manejo clínico do HIV em crianças e adolescentes, o protocolo da profilaxia da transmissão vertical, tanto da sífilis, da HIV e da hepatite, que também está em um único exemplar, que é um outro avanço e que tem contribuído para o controle da epidemia do HIV e dessas outras ISTs. E o financiamento da sociedade civil, que também o trabalho do Programa Nacional, que vai se estendendo e refletindo aos programas municipais, essa parceria com a sociedade civil, que a sociedade civil tem sido grande parceira e é a coautora do alcance desses avanços, e aí, para isso, o programa financia alguns projetos de pesquisa e de ações, que a sociedade civil ela consegue chegar onde o governo não chega, e isso tem feito com que haja um grande avanço no controle da epidemia no Brasil, em todas as regiões. E aqui a gente agradece